A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Nós hoje vamos transmitir a nossa EBD online. Estamos de quarentena e nessa última lição do trimestre 2012 estaremos juntos aqui através da internet. Que Deus possa abençoar a todos vocês que estão nos assistindo. Hoje é a lição de número 13ª e enquanto você estiver assistindo aí, eu vou estar também online. Se você tiver um comentário a fazer, se você quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, você pode aí embaixo nos comentários aí fazer a sua pergunta, porque eu vou estar online e vou responder para você, ok? Então vamos todos à nossa lição desse trimestre, a nossa última lição. Domingo que vem já estaremos com uma outra revista e temos aprendido durante esse trimestre acerca da família. Ok? Temos estudado muitas lições maravilhosas na igreja. Infelizmente, esses dias estamos em casa e por isso nós vamos estudar aqui online, ok? Então vamos à lição de hoje, lição de número 13, 29 de março de 2020, que tem como assunto relacionamentos do cristão, Deus e família. Então nós temos aí a Bíblia aberta. E na Bíblia nós temos então as alianças, né? As alianças, porque nós vamos falar de casamentos, vamos falar de família, vamos falar de como convivemos no dia a dia, como a instituição divina, né, na terra para propagar o amor de Deus, para propagar a unidade entre os povos, né? Esse é o nosso assunto, o principal assunto desse trimestre. Então vamos tratar hoje dos nossos relacionamentos como cristãos. Uma coisa interessante que já podemos observar é o seguinte: esses relacionamentos, porque você pode ver aí que está no plural. Nós temos um relacionamento que é vertical, o relacionamento com Deus, ele é vertical, é nós, eu, a minha pessoa e Deus. E temos também diversos relacionamentos horizontais, que aí é diferente, é entre nós seres humanos. No meio destes relacionamentos, nós temos também o nosso relacionamento com a nossa família, que é o assunto do nosso trimestre, ok? O nosso textuário diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, isso Jesus falando, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10 e o versículo 37. A nossa verdade aplicada é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Então essa é a verdade que deve estar latente na nossa vida, que nós precisamos discernir entre esses diversos relacionamentos que são horizontais, aqui entre nós, e priorizar o nosso relacionamento com Deus, que é o nosso relacionamento vertical, ok? Isso deve estar na nossa mente durante toda esta aula. Os objetivos da lição são explicar os níveis de relacionamentos de Jesus, portanto, Jesus será um personagem principal na nossa lição, mostrar alguns aspectos da vida cristã em sua relação com a família. E em terceiro, enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. Esses são os três objetivos da nossa lição, ok? Que Deus possa nos ajudar a alcançarmos esse objetivo. A nossa leitura de referência é Lucas capítulo 2, versículo 51. Depois vamos para Lucas capítulo 12 e versículos 52 e 53. E também Lucas capítulo 14 e o versículo 26, ok? Então vamos à nossa leitura. O texto bíblico diz assim: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, Jesus sujeito aos pais, é isso que o texto está dizendo. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas, porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa,
No versículo 52, já Jesus falando. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, ou seja, não aborrecer a sua família e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então a nossa leitura de referência, ela está bastante diversificada, ok? Porque o primeiro versículo nós temos Jesus em sujeição a seus pais, andando com seus pais, uma família unida, pai cuidando de filho, filho amando o pai, mãe tendo carinho com o filho, filho tendo carinho com o pai. Depois, logo em seguida, nós temos um outro texto em que Jesus Cristo diz que ele vai trazer dissensão, ele dividirá o pai contra o filho contra o pai. Então, é um texto bem diversificado. Mas a lição vai tratar direitinho disso aí, não se preocupe, não há nenhum erro na Bíblia Sagrada, nós vamos explicar isso aí direitinho ao longo da lição, ok? Para introduzir a nossa lição, nós temos o seguinte: encerrando este trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre dois relevantes relacionamentos, com Deus e com a família. Volto a falar, o nosso relacionamento com Deus é o nosso relacionamento vertical, que é um só. Nós e Deus, eu e Deus, você e Deus. E o nosso relacionamento com a nossa família é um dos relacionamentos horizontais que nós temos, ok? De irmão para irmão, de amigo para amigo, de ser humano para ser humano, ok? Então vamos aos nossos comentários, né? Aos pontos principais da nossa lição. O primeiro ponto trata dos diferentes níveis de relacionamento. Jesus, durante seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando exemplo e instruções sobre esse relevante aspecto da natureza humana, o aspecto relacional, ok? Então nós vamos ver durante esta lição, tendo Jesus como o personagem principal, nós vamos ver como foi a vida dele aqui na Terra, vivendo com esses relacionamentos diferentes. Nós vamos tratar do relacionamento dele com os pais, do relacionamento dele com os irmãos, do relacionamento dele com os amigos, ok? Como ele se comportou, que exemplos nós podemos tirar da Bíblia Sagrada no que diz respeito ao aspecto relacional da vida de Jesus. Então vamos seguindo. No primeiro tópico do primeiro ponto, nós temos Jesus e sua família terrena. Jesus experimentou em sua passagem na terra, na forma de homem, o relacionamento familiar. Veja bem, Jesus Cristo, antes de vir à terra, sendo Deus, ele vivia no céu num relacionamento diferente do que ele viveu aqui na terra. Porque lá no céu, como Deus, ele tinha o seu relacionamento com Deus Pai e com Deus Espírito Santo, e eles, na sua unidade, formando Deus, tinha a sua relação com os anjos. É uma relação muito mais parecida com a relação entre amigos, igual nós temos aqui na Terra, entre amigos, entre pessoas de igualdade. E também aqui na Terra, no nosso relacionamento, tipo assim, patrão e empregado. Por quê? Porque lá no céu, no que diz respeito ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o que é um dos grandes mistérios da Bíblia Sagrada, eles, apesar de serem três pessoas, eram um só Deus. Então, como pessoas, ele tinha relacionamentos entre si, havia um relacionamento entre eles. Nós vemos no decorrer da Bíblia Sagrada, ela nos mostrando que havia uma grande afinidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo, Pai e Filho. Eles se correlacionavam e se davam muito bem entre eles. Então, é muito parecido com o nosso relacionamento entre amigos.
E também nós temos que Deus, na sua unidade, ele se relacionava com os anjos. E Deus era Senhor, ao passo que os anjos são servos, ok? Então, é muito parecido com o nosso relacionamento aqui na Terra entre patrão, e empregados, ok? Então, quando ele veio para este mundo, na forma humana, ele vivenciou o relacionamento familiar. Ele passou a ser filho de alguém, irmão de alguém. E nesse relacionamento havia um cotidiano, que nós vamos falar nos próximos tópicos, ok? No segundo tópico ainda, do primeiro ponto, nós temos o relacionamento de Jesus com Maria e José. Mesmo na cruz, sofrendo terríveis dores, Jesus não ignorou sua mãe, mas providenciou para que ela fosse amparada, né? Nós temos então aí, no relacionamento, Jesus com Maria e José. Jesus como filho. Como Jesus era com o filho? Como Maria e José, sendo pais do Filho de Deus, sendo pais do Salvador do mundo, sendo pais terrenos daquele que criou os céus e a terra, daquele que tudo que existe por causa dele, daquilo que tudo que foi criado, foi ele quem criou, e através dele tudo foi criado. Como é que Maria e José se comportou sendo os pais humanos, terrenos de Jesus aqui na terra? Ora, nós vemos nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, nas biografias de Jesus Cristo, os evangelhos que todos nós conhecemos, um pouco dessa história. É lógico que todo cristão, qualquer pessoa que lê a Bíblia Sagrada sabe que ela não se preocupou muito em dar pormenores acerca da vida de Jesus antes do seu ministério de salvação, de pregação da palavra de Deus. Mas ela nos dá algumas dicas. Por exemplo, ela mostra o cuidado que Maria e José, como pais de Jesus, tiveram com aquela criança. Nós vemos isto explícito na apresentação de Jesus Cristo no templo, por exemplo. Maria e José estavam cuidando do seu filho, cuidando da sua criança, do seu bebê. E eles cumpriram a lei, levando Jesus para ser apresentado no templo. Nós vemos o cuidado deles na ida, na fuga de Maria e José com o pequeno Jesus para o Egito. Porque Herodes estava procurando, dando jeito de encontrar Jesus para matá-lo. Muitas crianças morreram. E nisso estava também havendo um cumprimento da profecia de Isaías. Isaías havia profetizado que em Belém de Judá haveria uma carnificina. Raquel choraria por suas crianças, segundo nas palavras de Isaías. Ele estava falando da mortandade que houve em Judá, principalmente em Belém, da Judéia, onde Jesus havia nascido, e portanto foi o foco da perseguição de Herodes contra aquela criança, contra aquele bebê. Mas Maria e José tiveram cuidado, obedientes à voz, à revelação de Deus, e foram para o Egito para defender, para proteger aquela criança, Jesus, o menino Jesus, ok? Então nós vemos o cuidado que Maria e José tiveram com Jesus, né? E isso traz para nós um exemplo como os pais, né? No nosso relacionamento familiar, né? Isso mostra para nós que somos pais, aqueles que são pais, eles têm que ter cuidado com suas crianças, com os seus filhos. Haja visto que nós estudamos algumas lições atrás que os filhos são a herança do Senhor para nós, que eles levam em si, né, a nossa posteridade, ele leva em si o nosso legado, ele dá continuidade à nossa história, à nossa vida, à história da humanidade na Terra. Então, existe uma importância singular na criação de filhos. E nós devemos observar isso na vida de Maria e José. Por exemplo, quando Jesus, ainda no começo da sua adolescência, foi levado ao templo, possivelmente no seu Bar Mitzvah, que é aquele momento em que a criança pela primeira vez
ele lê a Torá, lê a Bíblia em público, né? Aquilo é uma cerimônia. Nós vemos que Jesus foi levado ao seu bar mitzvah, ele fez o seu trabalho, Maria e José estavam com eles, né? E após aquela pregação, né, que Jesus fez, aquele jovem pregador, Maria e José, depois o reencontrou conversando com os anciãos, com os líderes de Israel, com os sacerdotes, com os doutores da lei, e a Bíblia deixa bem claro que estavam todos admirados de como aquela criança não simplesmente aprendeu a ler, aprendeu a encontrar os versículos da sua Bíblia, mas eles sabiam algo mais. Isso mostra para nós que Maria e José cuidavam da vida espiritual de Jesus, transmitiam a Jesus os conhecimentos, ensinavam a ele como criança, como ser humano. Todos nós sabemos que Jesus teve um aprendizado, e isso não excluiu a própria Torá, a própria Bíblia Sagrada dos judeus, né? A Torá, que Maria e José ensinou ao seu filho. Então, nós vemos na Bíblia Sagrada o cuidado, né, nesse relacionamento, pai e filhos, na criação, né, no desenrolar do relacionamento de Jesus com a sua família, ok? Agora o terceiro tópico do primeiro ponto, que é o relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Os discípulos de Jesus eram considerados por ele como sua família. Bom, nos primeiros tópicos nós vemos Jesus e pai e mãe, e Jesus e seus irmãos, né? Agora nós vemos Jesus com os seus discípulos. E havia uma afinidade, havia uma amizade tão grande entre Jesus e seus discípulos, que uma certa vez Jesus estava pregando. E alguém chegou e disse: mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E Jesus disse para ele: olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de um pai. Voltando-se para os seus discípulos, voltando-se para aqueles que estavam com ele. Isso é maravilhoso, isso é magnífico, porque você pensa que, ora, eu sou um cristão, eu me dedico à vida cristã, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra de Deus, eu sou fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, eu vou ao culto com frequência, mas eu passo por tantos problemas, por tantas privações. Agora nós temos o mundo inteiro apavorado, e no meio do mundo estamos nós cristãos, que também temos o nosso cuidado em não apanhar essa doença aí, que pode ser até fatal em caso de pessoas muito idosas. Aí você pode se perguntar: poxa, mas de que adianta ser cristão? Hoje eu faço tanto e passo por tribulações. Olha só, presta atenção. Jesus estava num culto, numa reunião, e alguém disse: teu pai e tua mãe está aí. E Jesus disse: meu pai e minha mãe são estes que fazem a vontade de Deus, ok? Então presta atenção. Você que é cristão, está passando por tribulação, está passando por dificuldades, os discípulos de Jesus são considerados por ele mesmo como a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então para o segundo ponto: o cristão e sua família, né? Nós vemos o personagem Jesus Cristo no primeiro ponto. Como foi o seu relacionamento com seu pai, né? Como foi o seu relacionamento com seus irmãos. Nós vemos como foi o seu relacionamento com seus amigos, com seus discípulos, com aqueles que o seguiam. Ok? Então, o personagem principal é Jesus. A partir dele, do prisma dele, nós vamos então transferir aqueles exemplos dele para nós. Ok? Então vamos ver o cristão e sua família. É importante que o relacionamento do cristão com sua família leve em conta as orientações contidas na palavra de Deus. Ou seja, é isso que a nossa lição está fazendo hoje. Está pegando o nosso foco e colocando na palavra de Deus, em como foi o relacionamento de Jesus com seus familiares, como foram os relacionamentos de Jesus durante a sua vida aqui na terra, ok? Primeiro tópico do segundo ponto diz: a importância da coerência. O cristão é chamado a viver coerente, conduta em harmonia com os princípios bíblicos nos quais cremos e anunciamos, ok? Então, nós somos chamados, nós precisamos abrir os olhos para a importância da coerência, né? Que é uma conduta em harmonia com os princípios bíblicos nos quais cremos e anunciamos. Durante a minha
vivência cristã, eu vi muita conduta, muito comportamento que não estava exatamente balizado na palavra de Deus. Principalmente porque a tendência normal é as pessoas levarem aos extremos. Por exemplo, nós vemos pessoas, mulheres, que aceitam a Cristo e porque o marido não é crente, agora eu sou cristão, vou sair de casa, porque meu marido não é crente, porque o meu marido bebe, porque o meu marido isso, porque o meu marido aquilo. Igualmente, maridos que aceitam a Cristo e simplesmente querem abandonar a sua família, porque a sua família não é crente. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a nós sermos coerentes. A Bíblia diz que enquanto estiver em nós, nós devemos ter paz, harmonia com todas as pessoas, ok? Então o segundo ponto traz para nós esse chamado à atenção, a vivermos uma coerência. Mesmo sendo cristão, vivendo no lar onde há pessoas não cristãs, devemos ter coerência. Não podemos nos misturar e não podemos abandoná-los. Né? Um grande exemplo na Bíblia Sagrada é José, que a gente costuma dizer José do Egito. Não é José do Egito, é José no Egito. Ele estava lá, mas ele não pertencia àquilo dali. Entretanto, o fato dele não pertencer àquilo dali não tirou dele as responsabilidades. Ele não procurou fugir. Ele não fugiu da circunstância que ele estava, ele não fugiu da casa de Potifar, ele não fugiu da prisão, ele não fugiu do palácio de Faraó, ok? Ele foi um garoto coerente. É isso que a lição está nos chamando esse domingo, ok? Segundo tópico do segundo ponto, quando a família não se converte, né? Porque às vezes a gente diz assim para o novo convertido, a pessoa que nós acabamos de ganhar para Cristo, a gente diz assim, aceite a Cristo e você e sua casa vai ser salvo. E mencionamos o fato lá do carcereiro, quando Paulo e Silas estavam na prisão, todos nós sabemos da história, né? Houve um grande terremoto e as portas do cárcere se abriram, né? E o carcereiro, quando viu o que tinha acontecido, se desesperou, queria dar cabo de sua vida, achando que todos os presos tinham ido embora. Paulo apareceu, não faça isso não, todos nós estamos aqui. O carcereiro ficou abismado, poxa, mas que religião é essa? Que Deus é esse que vocês servem? Que atitude tão honesta, tão diferente do que a gente está acostumado a ver no mundo é essa de vocês? Eu quero ser assim, o que é que eu faço para ser salvo? Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, né? E fugindo da hermenêutica, a gente pensa que é assim, uma pessoa aceitou a Cristo, automaticamente todo mundo aceita Cristo naquela família. E não é bem assim que funciona. Paulo está dizendo assim, aceite a Cristo e através de você, a sua família também pode ser crente. Ou seja, você vai ser um canal de Deus para levar a salvação aos seus familiares. Então muitas pessoas, aceitam a Cristo, tá? Mas os seus familiares, a sua família, continua sem ser evangélica, continua sem se converter. E aí como é que a gente vai viver? Como é que essas pessoas vão se comportar diante desta situação? Porque eles agora seguem a nossa fé, uma nova fé, seguem um novo caminho. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente pode mostrar para eles é o que está na palavra de Deus. Nós temos na Bíblia Sagrada muitos exemplos. Já citei um, José no Egito, mas posso citar outro agora. Por exemplo, posso citar Daniel. Daniel é um grande exemplo para nós. Porque Daniel foi levado da sua terra para uma outra terra. Ele literalmente saiu de um mundo para outro. Ele mudou de uma circunstância de vida para outro completamente diferente. Assim como o novo convertido também sai de uma circunstância de vida totalmente diferente para outra. Daniel foi levado para a corte da Babilônia. Costumes diferentes, deuses diferentes, adoração diferente, tudo diferente. Assim como dentro de um lar, dentro de uma família, o novo convertido também vive estas coisas diferentes, por agora professar uma nova fé, um costume diferente do que se tem lá. Entretanto, Daniel nos dá um exemplo muito clássico. Ora, tudo aquilo que não afetava a sua fé em Deus, Daniel procurava seguir. Daniel foi amigo
do imperador, ele foi amigo, confidente, ele foi uma pessoa de confidência do governador, do imperador, do rei. Aliás, de um só não, de vários reis. Posso citar pelo menos 3. Nabucodonosor, né, que foi o primeiro quando ele chegou lá, né? Dário, né, que foi um outro rei, e posteriormente ainda não registrado na Bíblia, também, se não me engano, Ciro. Daniel viveu um pouco com este imperador, né, que já foi o imperador grego. Então nós temos aí Daniel vivendo numa situação diferente, e ele vivia naquela comunidade, vivia naquele meio totalmente diferente, né? Procurava ter harmonia com eles, não se tornou inimigos, apesar de alguns terem se tornado inimigos de Daniel, mas Daniel nunca foi inimigo de ninguém. Então é verdade, um crente dentro de um lar onde ninguém é crente, com certeza vai haver momentos em que os familiares vão se voltar contra ele, em que ele vai dizer: não, isso aí eu não faço, não, isso aí eu não pratico, não, isso aí eu não coaduno. E isso é óbvio, e é exatamente aqui que começa aquela aparente contradição do texto que nós lemos lá no começo, que Jesus disse: olha, pais vão se voltar contra filhos, filhos vão se voltar contra pais, neste aspecto, porque um cristão dentro de uma família onde todos os demais não são cristãos, vai haver momentos sim em que o cristão vai ter que dizer: não, isso eu não aceito, isso eu não pratico, isso eu não faço, mas o restante o cristão deve viver em comunhão. Tudo aquilo que não fira a sua fé em Deus, que não leve você a pecar, você deve ter harmonia com seus familiares, você deve viver em paz com seus familiares. Ok? É isso que a Bíblia ensina para nós. Vamos para frente. Terceiro tópico do segundo ponto. O casamento, instituição divina para a vida na terra. O casamento deve ser também um instrumento que contribua para a santificação dos discípulos de Cristo neste mundo. Nós tratamos de uma pessoa dentro de um lar que aceita Cristo, né, e vive com os irmãos, com os primos, com os pais, né, uma vida cristã, ao passo que eles não estão vivendo uma vida cristã. Mas nós podemos afunilar isso um pouco mais. Como? Como é que fica um marido com uma esposa quando ambos, ou melhor, um deles não são evangélicos? Um é evangélico, o outro não é evangélico, né? Como é que fica esta situação? Tendo em vista que o casamento é uma instituição divina para a vida na terra, né? Quer dizer, essa balança, essa coerência, esse equilíbrio que o cristão deve ter, ela se torna mais forte, ela tem que ser mais pura, porque quando uma pessoa se converte a Cristo, se torna um cristão, e ela já é casada com uma pessoa não cristã, o fato dele ser cristão e a outra pessoa não ser cristã não anula a bênção do casamento, não anula a união do casamento, não anula o propósito de Deus para a união deles dois. Eles continuam sendo casal, o casamento continua valendo, Deus continuará olhando para aquele núcleo familiar, ok? Inclusive, Paulo, nos seus conselhos acerca do casamento, ele diz algo importante sobre isso. Ele diz que se o cônjuge que não é crente, que não é evangélico, consente em continuar casado com aquele cônjuge que é cristão, ele deve continuar casado. Por quê? Porque o testemunho, as atitudes, a fé, a ação do Espírito Santo na vida daquele cristão vai trazer santificação ao seu casamento e vai mostrar conversão àquele cônjuge que não é evangélico. Ora, são muitos os casos que nós conhecemos de cristãos que viveram isso. Aceitaram a Cristo, passaram algum tempo, seu cônjuge
não era evangélico, não se converteu a princípio, mas por causa do seu testemunho, por causa da sua coerência, por causa da sua santificação, por causa da ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa, o seu cônjuge terminou por se converter a Cristo e ambos passaram a caminhar de mão dadas, não apenas na vida cotidiana, mas também na sua fé, na sua vida religiosa, como nós vemos aí na imagem desse casal que está unido, ok? Terceiro ponto da lição, nosso relacionamento com Deus. Ok, nos dois primeiros pontos nós tratamos dos nossos relacionamentos horizontais. Como nos relacionar com nossa esposa, com nosso marido, como nos relacionar com os nossos filhos, como Jesus se relacionou com a sua própria família, com seus amigos, com seus discípulos. Mas e como é que fica a questão do nosso relacionamento com Deus? É isso que vai tratar o terceiro ponto. Diz lá na sua revista assim, ó, é importante estabelecermos prioridades em nossos relacionamentos, tendo como referencial a palavra de Deus e a direção e capacitação do Espírito Santo, ok? Então, precisamos estabelecer prioridades nos nossos relacionamentos, ok? Tanto o nosso relacionamento vertical que nós temos com Deus, quanto os nossos relacionamentos horizontais. Quer dizer, o nosso relacionamento, o relacionamento que nós temos, nós maridos com as esposas, ele é diferente do relacionamento que nós temos com os nossos filhos. Ele é diferente do nosso relacionamento que nós temos com colegas de trabalho, com colegas de escola. O relacionamento que nós temos com os irmãos na igreja, ele é diferente do relacionamento que nós temos com o ímpio lá fora. Porque com os nossos irmãos na igreja, a gente pode assentar-se e conversar determinados assuntos que a gente não vai conversar com o ímpio lá fora. A gente pode compartilhar coisas entre irmãos que a gente não compartilha com pessoas que não são evangélicas, ok? Então é importante que nós estabeleçamos essas prioridades, tá bom? Então nós vamos fazer uma observação aí no nosso relacionamento com Deus, no primeiro tópico do terceiro ponto, sobre o amor de Deus. Tá? Lá em Marcos capítulo 12, versículo 30, está na sua revista, diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Bom, este versículo é uma passagem da Bíblia quando alguém chega para Jesus com uma pergunta capciosa, né? Querendo apanhá-lo em algum erro, e pergunta para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, né? E Deus diz para ele, ora, o maior de todos os mandamentos é esse aí, amarás a Deus sobre todas as coisas, né? Com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, né? E o segundo semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Ou seja, Jesus prioriza o relacionamento com Deus, tá? Mostrando que o nosso relacionamento de irmãos para irmãos, né? Ele está muito perto do nosso relacionamento com Deus. Aliás, ele diz assim, como eu posso me relacionar com os meus irmãos, com o meu próximo, como eu posso viver, amar, dizer que amo o meu irmão, o meu ente querido, o meu semelhante, né? Como eu posso dizer que amo a Deus, como eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu próximo que está ao meu lado? Eu amo a Deus, mas desprezo o meu irmão. Eu amo a Deus, mas maltrato a minha esposa. Eu amo a Deus, mas não ligo para os meus filhos. Como eu posso expressar amor a Deus sem expressar amor ao próximo? Então a Bíblia Sagrada mostra para nós que o amor de Deus, ele é prioridade, mas ele é refletido no nosso amor ao nosso próximo. O nosso relacionamento com Deus é refletido no nosso relacionamento com o próximo, ok? É isso que está mostrando aí o primeiro tópico. Discípulo
de Cristo, dissensão e aborrecer. É o segundo tópico do terceiro ponto. Que aí nós vamos entrar um pouco mais profundamente naquela questão lá da leitura bíblica que nós fizemos. Porque na leitura aparecem aí duas palavras bem estranhas, né? Dissensão e aborrecer. Nós vemos que essa questão de ter dissensão com outras pessoas, de aborrecer, lá na leitura bíblica diz assim: aquele que não aborrecer seu pai, olha que coisa interessante, aquele que não aborrecer sua mãe, aquele que não aborrecer o seu irmão, não tem parte no meu reino. Ora, como pode isso? É exatamente aquela questão de que eu citei, por exemplo, citei José no Egito. José não fugiu da casa de Potifar. José conviveu com Potifar, conviveu com os egípcios, trabalhou, estudou, fez tudo aquilo que os egípcios fazem, que não contrariava a sua fé. Mas quando lhe foi mostrado a oportunidade de fazer algo que contrariava a sua fé, a fé no seu Deus, contrariava a sua crença, aí ele disse não. Aí entrou a dissensão. Aí entrou o aborrecimento. Por quê? Porque nós sabemos muito bem da história, a mulher de Potifar queria que José pecasse, fizesse coisas que era pecado contra Deus. E José disse não. Depois nós citamos o exemplo de Daniel, que conviveu, que foi amigo do rei, que estava na corte da Babilônia, que estava convivendo, vestindo as roupas, se acordando no mesmo horário, indo ao trabalho, estudando o que eles estudam, mas quando lhe foi proposto fazer algo que contrariava a sua fé em Deus, aí Daniel disse não. É isso que Jesus Cristo estava dizendo: aquele que não aborrecer seu pai, aquele que não aborrecer sua mãe. O cristão procura conviver em harmonia com seu pai, com sua mãe, que não são evangélicos. Eu estou falando de famílias onde uma pessoa é evangélica e os demais não são. Não estou falando daquela família cristã, onde todos são cristãos, todos vão à igreja, todos vão servem ao mesmo Deus. Não estou falando isso não. Estou falando quando um cristão no meio de uma família, ele é cristão, os demais não são, então os demais querem levá-lo a fazer algo que é pecado contra Deus. Nesse momento é que Jesus diz: se você não preferir a mim do que a ele, se você não preferir obedecer a mim do que a ele, você não é digno de mim. Ou seja, em outras palavras, nas palavras de Jesus, se o meu pai, se a minha mãe me põe em xeque diante do meu Deus, eu preciso dizer não. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou: aquele que não aborrecer seu pai e a sua mãe não é digno de mim. Ok? Então essa é a dissensão, esse é o aborrecimento. É isso que Jesus estava dizendo quando falava acerca deste assunto de aborrecer. Não é ter ódio, não é ter raiva, não é viver intrigado. É dizer não se aquela pessoa lhe põe ou lhe confronta diante daquilo que seja pecado, diante daquilo que vai destruir a tua fé. Ok? Mesmo aquelas pessoas que sofrem perseguição dentro de casa, porque são muitos os exemplos de filhos, por exemplo, que aceitam a Cristo e ao chegarem em casa e contar à sua família que agora são cristãos, que agora eles são expulsos de suas casas. Mesmo esse cristão que é expulso, ele não deve aborrecer no sentido de ter raiva, de ter ódio dos seus familiares. Não é isso que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse que eu não posso largar Jesus pela minha mãe. Não posso largar Jesus pelo meu pai, porque meu pai e minha mãe não podem me levar ao céu. Mesmo que meu pai seja um homem de Deus, um pregador, um pastor, ele não pode me levar ao céu. Mesmo que minha mãe seja uma mulher de oração, dirigente do círculo de oração e ore todos os dias por mim, ela não pode me levar ao céu. Ok? Então, ir ao céu depende da minha comunhão com Deus, ok? Terceiro item do terceiro ponto
o nosso relacionamento com Deus é expresso no referencial adotado. Jesus é o referencial na vida do cristão, como indicado em Efésios capítulo 5, versículo 18 a 33, que você pode ler depois aí, pegar a sua Bíblia e leia. Nós vamos ver que Paulo estava falando acerca do relacionamento do cristão, inclusive ele cita o marido, cita a esposa, cita os filhos, e ele mostra bem claramente que Jesus é o nosso referencial, né? Ou seja, o nosso relacionamento deve ser espelhado no relacionamento de Jesus. Ele é o nosso referencial adotado, ele é aquele que é o nosso exemplo. Ele é o nosso mestre, o nosso Senhor, Ele é a nossa luz, Ele é o nosso caminho. É Ele quem nos guia a nós vivermos em harmonia, em comunhão com a nossa família, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Na conclusão, nós temos o seguinte: que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus. E refletirmos isso em nossos relacionamentos familiares, por intermédio de nossa conduta, testemunha e constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso para a glória de Deus, ok? Que Deus possa vos abençoar. Esta é a nossa lição de hoje, 29 de março, né, domingo, a última lição do trimestre. Que Deus possa abençoar todos os alunos que estiveram conosco ali na EBD durante esse trimestre, né, estudando sobre a família. Que a partir de agora, né, as nossas famílias sejam ainda mais fortalecidas, ainda mais abençoadas. Que a bênção de Deus esteja sobre o seu lar, sobre a sua família. Viva em paz com seus familiares, viva em harmonia com a sua esposa, viva em harmonia com o seu marido, viva em harmonia com seus filhos, viva em harmonia com seus pais. Que o lar de vocês seja uma luz nesse mundo de trevas, testemunhando da paz, testemunhando do amor, da comunhão do Espírito Santo na vida de vocês, ok? Então nós temos aí no próximo trimestre, né, no segundo trimestre de 2020, a nossa revista será sobre o livro de Salmos. Nós vamos ter uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Então você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, não deixe de participar. Se ainda estivermos em quarentena, certamente teremos, se não eu, o professor Vilonei, um outro professor também poderá transmitir, fazer esse vídeo, transmitir a aula para vocês, né? Se a quarentena já tiver passado, louvado seja Deus, estaremos juntos ali no templo, aprendendo na EBD. Que Deus possa abençoar a todos vocês, fiquem na paz de Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.